you get to hear me now. Olá, alunos dos primeiros anos A e B. Estamos aqui para mais uma videoaula de artes, compartilhando aí com vocês. E hoje nós vamos falar sobre o olhar do estrangeiro. O olhar do estrangeiro para os índios aqui, que viviam brasileiros, tá? Na aula passada, nós estávamos falando de uma produção indígena de 6.000 anos antes de Cristo. E essa agora, nesta aula de hoje, do olhar do estrangeiro, a gente fala a partir de 1500, tá? Quando o estrangeiro europeu começa a vir estudar, a desbravar este continente da América do Sul, tá? E com isso a gente não fala do descobrimento apenas do Brasil. Esses estrangeiros europeus, eles vêm de toda a parte conquistando os diversos territórios deste continente da América do Sul, e o Brasil é um deles, né? A gente tem a Argentina, o Chile, as Guianas em cima, o Suriname. Então eles vêm conquistando esses territórios aqui da América do Sul. Interessante em comentar sobre essas vindas desses povos para o nosso continente é como eles tinham o olhar, né? Então a nossa aula está falando sobre o olhar do estrangeiro, tá lá na página 40 do livro de vocês. Que olhar era este? Será que eles vinham para cá e achavam tudo lindo? Ah, com certeza eles achavam tudo lindo os bens materiais que aqui tinham. Mas os povos que aqui já existiam, eles procuravam colocar numa posição inferior a deles. Então, a todo e qualquer livro que a gente vai ler, por exemplo, aqui no livro de vocês, é uma relação que permeada à violência, né? Então, eram povos que já sabiam o que era pólvora, o que era uma arma de fogo. Coisas que os nossos povos daqui não tinham este conhecimento, né? Então, eram arcos, flechas, lanças, que com isso eles sempre perdiam em batalhas. E como esse povo veio de uma outra cultura diferente, a gente não pode dizer que a cultura europeia, quando veio para o nosso continente, eles eram mais desenvolvidos. Eles tinham uma outra cultura que tinha outras necessidades diferentes das dos povos indígenas que aqui já viviam. Tá? Isso é interessante a gente comentar. E como esses povos europeus descreviam o nosso povo indígena. Está aqui no livro de vocês, ó. Essa visão reveladora da postura etnocêntrica dos europeus contribuiu para justificar a conquista das terras americanas e o massacre dos povos que nelas viviam. Como assim, professor? Porque eles descreviam que os nossos indígenas eram povos bárbaros, preguiçosos, canibais que comiam seres da própria espécie. Mas tudo isso fazia parte da cultura que aqui estava embasada. Dê uma olhada nesta obra de arte que eu vou mostrar para vocês. Viram? É tudo uma questão de olhar, de como nós damos enfoque naquilo que nós queremos que uma quantidade de pessoas acreditem. Tudo é uma questão de olhar para a informação. Se eu quiser que vocês acreditem que essa caveira aqui é de verdade, eu posso construir uma história dizendo que ela faz parte de um ancestral lá da pré-história, mas que na verdade é uma mentira. É um formato de caveira feita de gesso. Então, isso que é interessante. Toda e qualquer notícia, toda e qualquer informação, ela deve vir de pesquisa, estudo e aprofundamento sobre aquilo, tá? Porque sempre quando a gente fica numa primeira informação, a gente, de fato, não está tendo um estudo, uma certeza daquilo que estamos falando. Beleza? A atividade de vocês de hoje ficará da seguinte forma. Vocês são astronautas da NASA e têm como missão ir para Marte. Chegando em Marte,
vocês descobrem que em Marte existe vida. Existem povos já habitando aquele planeta. A missão de vocês será, assim como na imagem que eu passei para vocês do gravador alemão Johann Moritz, que fez uma gravura dos povos indígenas que aqui viviam, eu quero que vocês façam um desenho desses povos que vivem em Marte. E aí, vocês vão ter que criar este desenho pensando da seguinte maneira. Terão duas opções para criar este desenho. Que será? Primeira opção. Vocês vão querer ter uma visão que os povos de Marte, eles são subdesenvolvidos a nós terráqueos, que eles são inferiores, que a cultura dele é menor. Então, vocês vão criar um desenho pensando nestes povos inferiores, pensando que se eles forem inferiores, os povos terrestres irão conquistar Marte, né? Porque o superior vence o inferior. Agora, se vocês criarem um desenho achando que os povos de Marte, né, essas pessoas que vivem em Marte, são superiores aos terráqueos, então vocês estão construindo um desenho de uma civilização que pode vir à Terra e conquistar a Terra. Entenderam então a atividade? Construir um desenho pensando numa civilização que viva em Marte. E terão duas opções. Ou vão criar um desenho que estes povos de Marte são inferiores a nós terrestres, ou que estes povos de Marte são superiores aos terrestres. Pensem aí qual versão vocês irão criar. Ou, se vocês forem mais criativos ainda, terão a opção de repente ser um povo irmão. Não é nem superior, não inferior, ou pode ser até superior, mas é um povo irmão que irá compartilhar e ajudar nós aqui da Terra. Decidam aí, criem seus desenhos e mandem para mim, aqui ó, no e-mail do professor Luiz. Certo, pessoal? Continuem em casa, continuem fazendo a quarentena, cuidem dos seus familiares e eu aguardo as atividades de vocês. Postem. Quem tiver dificuldade, manda no blog a notícia, ou se tiver mais dificuldade ainda, liga na escola, tenta falar com alguém e fala, olha, estou acessando as atividades e não estou conseguindo enviar, tá bom? No mais, se não conseguir enviar, mantenham as atividades no caderno, que quando voltarmos para a escola, eu dou uma olhadinha nessas atividades. Mas quanto melhor, mais vocês forem enviando essas atividades, melhor. Tudo bem? Então, pessoal, até a próxima aula. Namastê! If you get to hear me now,